Chegamos ao penúltimo dos 10 dias no Reino da Pérsia com Ester. E o clima é de muita tensão. O dia D havia chegado para os judeus, o dia determinado pelo decreto de Amã para o extermínio do povo escolhido de Deus no império. Porém, o decreto de Mordecai havia transformado aquele dia de destruição em um dia de livramento. Vamos então para o 9º capítulo saber qual foi a surpresa que o povo judeu preparou para seus inimigos. Chegamos ao clímax da história do livro de Ester. Os homens judeus estavam organizados e armados, prontos para qualquer inimigo que atacasse a eles e as suas famílias e tentasse tomar os seus bens. Porém, o Senhor havia lhes dado uma arma ainda mais poderosa do que suas espadas. O temor dos judeus tinha caído sobre eles. A coragem dada por Deus ao povo judeu inspirou o temor no coração do inimigo. Um outro aspecto desse medo que ajudou os judeus a serem vitoriosos foi o temor que todas as autoridades do império tinham de Mordecai, conforme nós lemos no versículo 3. Deus havia dado a Mordecai um cargo político elevado como primeiro-ministro do Império Persa e uma excelente reputação, e ele usou isso para cumprir o propósito de Deus. Fica a dica para aqueles cristãos que assumem cargos políticos nos nossos dias, que eles estejam empenhados em usar a posição na qual Deus os colocou para cumprirem o propósito de Deus para o nosso país. Durante 2 dias de conflito, os judeus foram atacados por muitos inimigos e se defenderam de todos eles. É impressionante que tantos persas tenham se atrevido a atacar os judeus, principalmente em Susã, a cidade do rei, onde Ester e Mordecai viviam. Talvez esse grupo fosse partidário de Amã, irado porque seu herói havia sido executado. Os 10 filhos de Amã também se armaram e atacaram os judeus e acabaram mortos. Quando informaram ao rei sobre o número de mortos na cidadela de Susã e também a morte dos 10 filhos de Amã, ele passou essas informações para a rainha Ester e perguntou: "E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido." Sim, Ester tinha um último pedido: que os cadáveres dos 10 filhos de Amã fossem pendurados em forca. A exposição dos corpos serviria de alerta para outros persas que pensassem em atacar novamente os judeus. No texto hebraico, os nomes dos 10 filhos de Amã são escritos verticalmente, um embaixo do outro, em uma coluna. E de acordo com a tradição judaica, isso indica que eles foram pendurados um sobre o outro em uma forca extremamente elevada. Alguns dizem que foi a mesma forca que Amã construiu e foi executado. Durante os 2 dias de conflito, os judeus mataram 800 inimigos só em Susã. Em outras partes do império, mataram 75.000 inimigos, o que mostra quanta gente odiava os judeus e desejava destruí-los. Uma vez que os judeus constituíam uma minoria muito pequena no império, sua vitória foi, sem dúvida, um tributo à sua fé e à sua coragem. Enfim, era a intenção de Deus que um último conflito ocorresse entre os descendentes de Israel e os descendentes de Amaleque, um conflito que começou com Josué no deserto e que foi encerrado por Mordecai no palácio do rei da Pérsia. Um detalhe importante a ser ressaltado aqui é que os judeus tinham permissão de saquear os bens dos seus inimigos. Mas ao longo deste capítulo, por 3 vezes, é mencionado que os judeus não tomaram quaisquer espólios para si. Foi justamente por tomar os espólios do inimigo que o rei Saul havia perdido o reino. E os judeus não repetiram esse erro. Eles não estavam atrás de riqueza, desejavam apenas se proteger e vindicar seu direito de viver em segurança no império.
É importante lembrar também que os judeus só mataram aqueles que os atacaram primeiro. Eles não foram os agressores, apenas se defenderam como havia sido prescrito no decreto do rei. E aqui cabem bem as palavras do Dr. J. Vernon McGee. Os judeus foram aos funerais de todas as nações que tentaram exterminá-los. Ester e Mordecai estabeleceram entre os judeus de todo o império o princípio de lembrar dos dias 14 e 15 do mês de Adar, que coincide com o mês de março do nosso calendário, como um dia de grande livramento que Deus deu ao seu povo. Assim, eles poderiam lembrar esse fato aos seus filhos, ano após ano, e celebrar a vitória. Assim foi instituída a festa de Purim. O nome Purim é o plural do termo babilônico Pur, que significa sorte. Tem origem no fato de Amã ter lançado sortes para determinar o dia em que os judeus deveriam ser destruídos. Apesar de Purim não ter sido uma festa instituída por Deus, os judeus determinaram que seria comemorada de geração em geração. É muito fácil para uma nova geração deixar de dar o devido valor aos benefícios que as gerações passadas lutaram e se sacrificaram para obter. Os judeus não cometeram esse erro. Eles rapidamente estabeleceram a festa de Purim para lembrar os seus filhos, ano após ano, que Deus havia salvado Israel da destruição. Hoje, os judeus começam a celebração do Purim, da festa de Purim, com um jejum no 13º dia, em março, lembrando a data em que o decreto de Amã foi publicado. Vão à sinagoga e ouvem a leitura do livro de Ester. Sempre que o nome de Amã é mencionado, eles dizem que seja amaldiçoado ou que seu nome pereça. As crianças levam um chocalho especial de Purim e os usam toda vez que ouvem o nome de Amã na leitura. Quando pronuncia os nomes dos 10 filhos de Amã, o leitor da sinagoga pronuncia sem pausas para respirar, pois eles morreram todos juntos. Na manhã do 14º dia, os judeus voltam à sinagoga, onde a história de Ester é lida novamente e a congregação participa de orações. A história de Josué e os amalequitas também é lida. Então, todos vão para casa, onde fazem uma refeição festiva, com presentes e comidas especiais, sendo que as comemorações se estendem até o dia seguinte. Também enviam presentes e alimentos aos pobres e necessitados para que todos possam se alegrar juntos. Enfim, Purim é uma das festas judaicas mais populares e divertidas, com fantasias, jogos e muito barulho. E amanhã, no último capítulo desta série, vamos ver como Deus continuou a usar Mordecai para ajudar o povo judeu, providenciando que eles fossem tratados com justiça, uma vez que eles eram estrangeiros em uma terra distante. Mas esse é um assunto para amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil.